Presidente, embora o secretário, professor Joaquim, deu aqui para nós as conclusões e as recomendações, mas esse relatório era tão esperado, nós fomos tão combalidos aqui pela opinião pública e pelas pessoas mal informadas sobre a temática desse relatório, que eu queria aqui um pouco da atenção dos colegas e dos senhores e das senhoras que estão aqui presentes. Esse é mais um trabalho que a Câmara apresenta para a sociedade como um instrumento intrínseco da sua atribuição. A Câmara foi atacada, os setores da imprensa mal informada, a Câmara foi responsabilizada por um fato que não saiu das suas entranhas. A Câmara e seus membros foram acusados levianamente de um fato que apenas ocorreu de forma equivocada por uma consultoria de péssima qualidade que a Prefeitura contratou. Então é muito importante que esse relatório, senhor presidente, senhores vereadores, seja apresentado para a sociedade. Ainda era carnaval desse ano, quando nós saímos da rua, e o comentário era: o presidente da casa, com a conivência dos seus vereadores, contrataram um funcionário fantasma ganhando R$3.500. Esse era o comentário. E aqui tem registro com depoimentos assinados dos depoentes, comprovando no mínimo que esta casa e, consequentemente, seus membros não tem nada a ver com essa questão. Além do mais, estivemos conversando no Ministério Público, a comissão que reprovou as contas do prefeito, conversando com o promotor, e o promotor, já por sua vez, nos tranquilizou, no sentido que não houve danos ao erário público, graças a Deus. Esse fato, dito pelo Ministério Público, não houve danos financeiros ao erário. Tratou-se apenas, portanto, não caracterizou improbidade administrativa. Mas causou alguns danos, sobretudo moral, aos dois servidores, que esta casa ouviu os depoimentos. Inclusive um deles, o senhor Adriano, muito constrangido, que só descobriu que foi o pivô da imprensa e de uma classe política que não tem responsabilidade, procurou seu Adriano para colocar isso na imprensa. E seu Adriano, de forma constrangida, nos disse aqui, o conjunto dos 5 vereadores que compuseram a CPI, dizendo que só soube porque foi no INSS para pegar benefício da sua filha que estava doente. É isso, vereador? E foi lá constrangidamente que ouviu um servidor do INSS que ele não tinha direito ao benefício, porque só quem tem direito a esse benefício é quem recebe até 2 salários, né? Até 2 salários. E o salário do camarada, estabelecido pela folha de pagamento, que foi informado ao INSS, era R$3.500, mas não tinha direito ao benefício. Eu acho que isso já bastava o nascimento dessa CPI, a conclusão desse trabalho, como prestação de conta para a sociedade. Não estou querendo fazer aqui balela, nenhum hipócrita político em cima desse documento. Agora eu acho que nós passamos aproximadamente um mês, constantemente, todos os dias sendo agredidos, depois 3 meses no debate, cobrado pela sociedade pela conclusão desse documento, que é muito importante, senhor presidente, que seja encaminhado, como recomenda aqui esse documento, para as autoridades e que seja divulgado para a sociedade. Por isso, das recomendações que eu queria dizer aqui, é um documento sucinto, em que só tem apenas 4 partes. Primeiro, é
depoimentos da CPI que tiveram seus nomes erradamente colocados na lista com salários também de forma equivocada. O depoimento do senhor Frederico José da Silva, secretário de administração do município. O depoimento do senhor José Albuquerque Silva, secretário de finanças do município. O depoimento de Carlos Alberto Lima Júnior, responsável, diretor pela consultoria contratada. E o depoimento do presidente dessa casa, o vereador Pedro Mesquita. Depois nós temos as conclusões em função desses depoimentos, em função da documentação atostada nesse documento. Depois teremos as recomendações. O que é que a gente recomenda que essa casa encaminhe? E por fim, os anexos para comprovar essas conclusões, que são os anexos de documentos legítimos atostados no documento. E aqui, as senhoras e senhores, eu queria repetir as conclusões que o senhor me permite, senhor secretário, senhor presidente, colegas vereadores. Porque tinha muita gente que chegou agora há pouco. Mas as conclusões dessa CPI, diante do que foi apurado por essa CPI, diante dos depoimentos da juntada de documentos, chegamos às seguintes conclusões. A iniciativa dos trabalhos com o propósito de gerar uma relação de servidores públicos para o envio da Previdência Social foi da Prefeitura Municipal. A responsabilidade da contratação e do documento foi da Prefeitura Municipal. 2. A empresa Agreste Assessoria foi contratada pela Prefeitura com o objetivo de formatar essa listagem do INSS. 3. O servidor Adriano André Rodrigues trabalha como porteiro, continua trabalhando, porque disseram que nenhum dos dois é funcionário. O Adriano André, ainda é porteiro de escola do município. Nunca foi servidor da Câmara. Recebe salário mínimo e não aquele constante na lista, correspondente a R$3.500. 4. O senhor Adalberto Souza Meridiano não é mais servidor. E nunca foi servidor da Câmara e nunca percebeu aquele salário. Quando era servidor, nunca chegou a ganhar nem metade disso, nem um terço disso. 6. Não foi solicitado à Câmara. O que era mais assustador na CPI é isso. Não foi em nenhum momento solicitado à Câmara informações correspondentes aos seus servidores. Não foi. Nem oficialmente, nem extraoficialmente. 8. A Câmara, mesmo não sendo solicitado, também não tomou como iniciativa encaminhar informações à Prefeitura para esse fim. E nem foi responsável pelo preenchimento de dados concernentes ao quadro pessoal para negociação junto à Previdência. E por último, como conclusão, a empresa Agreste Assessoria declarou para a CPI e documentou aqui assinado que as informações correspondentes àqueles funcionários que tiveram seus nomes com salários alterados foram de suas responsabilidades. E as recomendações para isso? Porque senão não tem finalidade a CPI. Primeira recomendação, porque essa Câmara ela tem um papel de julgar politicamente. Essa Câmara não tem o papel de julgar criminalmente, abrir um processo criminal ou civil. Essa casa julga politicamente, de acordo com dados. Então, primeira recomendação: envio dessa cópia desse documento para o Ministério Público, para a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração e a Prefeitura Municipal. 2. Envio de ofício com as documentação necessária, contrato administrativo entre a Prefeitura e a Agreste Assessoria, solicitando parecer do Tribunal de Contas sobre a contratação. Que embora o contrato tenha sido pequenininho, eu não recordo bem, 6 mil, 7 mil reais, não recordo, a consultoria contratada, mas, via de regra, independentemente de valor, para que seja
que se torne público o convite de um trabalho para a administração pública. Não é? Porque, embora a lei defina que tem alguns parâmetros, os limites para abrir convite, tomada de preço ou concorrência, mas, via de regra, é importante colocar para a sociedade para ver quem se apresenta com o melhor preço e com a melhor técnica. E me parece que não foi o caso. Me parece que foi assim. Olha, existe uma consultoria que fez o trabalho, o município ABC contrata ela. Foi assim que aconteceu. Olha, tem uma consultoria que eu ouvi falar que fez uma coisa dessa parecida no município tal, tal e tal. Não era abaixo do limite para a licitação, contrataram sem dispensa. Então a recomendação é que para o ofício no contrato administrativo o Tribunal de Contas analisar. Embora não pode nem se falar do Tribunal de Contas aqui nessa casa, todo mundo vai assustar, né? Não é mulher. 3. Solicitação por ofício à Prefeitura Municipal de informações sobre o andamento do processo de sindicância instaurado conforme o depoimento do senhor Frederico José da Silva. Porque no depoimento do secretário de administração disse, perguntado pelos vereadores, se a prefeitura tinha tomado uma providência, uma vez que foi diagnosticado que houve um equívoco. Não, um servidor, pela consultoria, sei lá quem for. Então, se ele disse que abriu um processo de sindicância, está aqui registrado nos laudos, que mande o resultado dessa sindicância. Porque a Câmara e ao povo morenense interessa de quem foi o erro, o equívoco. Porque quando você erra em casa, quando você erra na sua empresa, você demite funcionário, você vai à falência, o problema é seu. Mas quando é questão pública, sobretudo quando afeta alguma pessoa, como afetou o senhor Adriano, é importante que seja investigado. Porque a prefeitura não é minha, não é sua, não é de ninguém, é do povo. Portanto, você precisa investigar. E por último, solicitação à prefeitura, recomendação à prefeitura que se faça um pronunciamento público do equívoco cometido e as providências adotadas, incluindo pedido de desculpas. Porque, como o próprio promotor disse, não houve gravidade administrativa. Não houve dano financeiro ao erário público, mas houve um dano moral a uma pessoa comum, o senhor Adriano. Portanto, embora a prefeitura tenha tomado providência no sentido de mandar para a Previdência a lista correta, mas publicamente acho que o senhor Adriano merece consideração no sentido de ser reparado novamente. E por fim, solicitação à prefeitura, um envio oficial aos órgãos competentes das razões pelos equívocos provocados na questão. Foi o quê? Digitou errado? O que foi? É preciso dizer. Senhor presidente, obrigado pela atenção. Eu tomei esse tempo para os vereadores, porque eu acho que nós somos desse documento, está aqui entregue oficialmente, para que a gente tome as providências e a gente coloque a Câmara no lugar dela, sem alvoroço e sem os equívocos cometidos com essa casa. Muito obrigado pela atenção.